Shalom, tudo bem? No próximo domingo, dia 1º de junho, né, deste ano de 2025, a partir das 18 horas, vamos colocar assim aproximadamente, né, entraremos no dia 6 do mês de Sivan, que é, na realidade, o terceiro mês do calendário bíblico, o calendário este que foi ordenado por Deus. Essa é uma data importante, porque é exatamente a comemoração da entrega da lei de Deus ao ser humano, através do povo de Israel. É lógico que tem também, nesse período, nessa mesma data, ali a comemoração da descida do Espírito Santo, né? Essa data ocorre 50 dias após a saída do Egito, ou, falando, vamos dizer assim, de uma maneira, né, diferente, 50 dias depois da Pêssar. Nós fizemos a Pêssar, contamos a partir dali, né, no dia seguinte, 50 dias. Isso vai acontecer agora no domingo, dia 1º de junho, a partir das 18 horas, que começa o dia 6 do mês de Nissan. Né? É a tarde do dia 6 do mês de Nissan. À noite, começando ali à noite, e no outro dia, na segunda-feira, é o dia propriamente dito, né? A parte de luz. Nesse dia, né, nessa data especificamente, né, nós realizamos uma festa importante. Esse 50º dia depois da Pêssar é uma data importante porque nela nós realizamos uma festa, um verdadeiro encontro com Deus, um encontro com Deus que foi chamado de Shavuot, ou uma palavra derivada do grego, Pentecostes, que justamente indica esse 50, né? Esse número 50, vem indicar esse número 50, de 50 dias depois da Pêssar. Nós já temos estudos no canal sobre esse tema, só que hoje, especificamente, nós falaremos apenas sobre um aspecto importante da festa de Shavuot. Amém? Vamos ver então. Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor Deus, em Tua presença e rogamos, ó Pai, que estenda sobre nós o Seu manto de proteção, abençoando, Senhor Deus, esse período de estudo. Para a honra e glória do Senhor, que nós tenhamos, ó Deus, mentes e corações abertos para recebermos da Tua sabedoria, do Teu discernimento, e possamos também, Senhor Deus, compreendermos a Tua palavra nas Escrituras. Nós rogamos as Tuas bênçãos, Senhor, por este estudo, por este momento gracioso, e também por todos aqueles que o assistirão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso. Gente, o texto das Escrituras, em Êxodo, né, Shemot, capítulo 19, né, o versículo 1, deixa claro que Israel chegou ao Sinai no terceiro mês após a saída do Egito. Olha lá, confirmando justamente o calendário bíblico. Né? O terceiro mês do calendário bíblico, como nós falamos, é o mês de Sivan. Esse terceiro mês é Sivan, o nome dele. Né? Vamos ler o versículo 1 do capítulo 19. Vamos ver. Êxodo 19, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, naquele dia chegaram ao deserto do Sinai. Amém! Amém! Bom, a história foi assim, né? Os israelitas foram libertos da escravidão no Egito, né? Foram conduzidos através do deserto, foram conduzidos da saída do Egito ao deserto, e lá eles foram liderados por Moisés nessa saída, no tempo todo no deserto.
Eles atravessaram o mar, deixando o exército egípcio para trás, e eles rumaram, tomaram o rumo do Monte Sinai. Essa foi a orientação de Deus. E lá no Monte Sinai, 50 dias depois, eles receberam as instruções do eterno Deus. Amém? Essas instruções é a Torá, é a lei do Senhor. Eles ficaram reunidos ao pé do monte, eles não subiram. Quem subiu foi Moisés. Moisés subiu ao monte para falar com Deus, enquanto o povo permaneceu acampado, permaneceu ali aos pés do monte. Eles se levantaram num determinado momento, mas eles estavam acampados e mais se reuniram para essa ocasião aos pés do monte. Deus entregou a Moisés ordens para a preparação do povo, para que pudessem receber a sua presença e também a sua palavra naquele lugar, naquela ocasião. Ou seja, eles chegaram antes do 50º dia, para falar a verdade, e foram preparados até que chegasse esse 50º dia e eles pudessem receber a presença de Deus e também receber a palavra do Senhor, a Torá. As ordens para a preparação do povo, de todo o povo, para aquele encontro espetacular, aquele encontro majestoso, que foi uma teofania. Essas ordens de Deus diziam que durante 2 dias o povo deveria se preparar para receber ali a presença e a palavra de Deus. Eles deveriam se preparar para aquele evento, logicamente estando prontos no 3º dia. Nós podemos ler a respeito disso no versículo 10 do mesmo capítulo 19 que nós já lemos. Vamos ler? Êxodo capítulo 19, versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Amém! Glória a Deus. Deus deu ali 3 instruções. Uma para Moisés ir ao povo, outra para que o povo se santificasse, e uma terceira para que eles lavassem as suas vestes, as suas roupas. Deus entregou a Moisés mais algumas outras instruções, que complementam esse versículo citado. Mas nós vamos nos atentar para esse versículo 10, do capítulo 19 de Shemot. Eu quero chamar a atenção para 3 pontos nesse versículo. Tudo bem? 3 pontos, presta atenção. Primeiro ponto, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo. É a primeira parte do versículo. Essa primeira parte do versículo deixa muito evidente a humildade e a misericórdia de Deus com os seres humanos. Não parece à primeira vista, simplesmente porque é a palavra de Deus que vai até o ser humano. Tudo bem que Deus é glorificado em todo o tempo, ele é adorado, mas nesse momento é a misericórdia que está atuando e ele, através da sua palavra, vai até o ser humano. Deus orientou Moisés sobre o que falar e sobre o que dizer ao povo. E Moisés repassou essas instruções a todos eles que estavam reunidos ali. E essa é a direção certa do caminho que a palavra de Deus sempre faz. É ela que vai ao povo, é ela que vai ao ser humano. E isso é extremamente importante para todos os que, vamos dizer assim, verdadeiramente ouvem a palavra de Deus. Porque eles sabem quando a palavra está chegando até eles. Eles sabem quando aquilo que está sendo recebido está vindo dos céus. Quem recebe verdadeiramente sabe disso. Deus é imutável e permanece em seu lugar. Ele, sendo imutável, permanece, mas ele envia a sua palavra, que expressa a sua vontade a todos os seres humanos. Então ele permanece e a palavra é que desce aos seres humanos. Isso é muito importante, não é mesmo? As instruções de Deus, ou seja, a própria Torá, cujas palavras saíram da boca do eterno Deus, essas instruções são tão eternas quanto ele próprio. Nós sabemos, a palavra diz, nós sabemos que a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de Deus permanece eternamente, como bem disse o profeta Isaías, versículo 8 do capítulo 40. Esse é o momento de glória, aquele momento em que eles se encontraram com Deus, momento de glória,
pois a palavra do Deus eterno, a palavra do Senhor estava sendo enviada ao povo mediante Moisés, que a ouviu diretamente do Senhor. A própria Torá. Coisa maravilhosa isso. Por isso a Torá é um sistema, a lei do Senhor é um sistema de instruções mandamentais. As instruções de Deus na Torá é um sistema de instruções de caráter mandamental, de caráter obrigatório, que vem de Deus. É um sistema que não foi engendrado no meio da sociedade humana, veio do céu. É completamente diferente, né, nesse sentido. Porque, vindo do céu, ela realmente, diante de questões, né, que afligiam a sociedade humana, ela toma um caráter completamente diferente. Ela não derivou nem mesmo de crenças de determinada época, mas veio diretamente de Deus, estabelecendo a sua vontade e orientando a própria revelação pela sua própria boca. Importantíssimo isso. Por isso, a Torá em si, ela é catalisadora da prosperidade, porque ela vem de Deus. Deus provê tudo. Quando essa instrução chega até nós e nós a colocamos, essas instruções, nós as colocamos em nossos corações, com certeza ela nos traz prosperidade. E prosperidade aqui não estou falando especificamente de prosperidade financeira, não, prosperidade em todos os sentidos. O simples fato de não faltar nada em nossas vidas já é um fato comprobatório da prosperidade, né? Isso, na realidade, significa que o tempo não age sobre a Torá do Senhor, demonstrando a sua origem divina. Ela não tem um caráter provisório, ela não tem um caráter temporário. Não, a lei do Senhor é eterna, ela é definitiva, ela foi estabelecida para o ser humano e ela é definitiva. Mas, sobre aqueles que a rejeitam, né, e insistem em não deixar escrito em seus corações, e neles ela acaba tendo um peso diferente. Essa é uma questão muito interessante, né? O tempo não age sobre ela, mas age sobre aqueles que não a aceitam. Eles acabam rejeitando a Torá em seus corações, rejeitando a lei do Senhor. E a profecia, né, nós já falamos em outros estudos, a profecia diz que nós, numa nova aliança, seremos aceitos por Deus com a lei dele escrita em nossos corações. Lembremos isso. Entenda uma coisa, os mandamentos que estão na Torá não são pautas de livre-arbítrio. Ou seja, não é uma questão de escolha, se vamos ou não seguir ou obedecer. Elas são regras dadas por Deus para permitir e possibilitar a nossa união com Ele. Então não é uma questão dele entregar e, toma aí, segue se quiser. Não. Você segue, você tem união com Ele. Você não segue, não tem. Essa é a questão. A Torá é eterna. A lei de Deus, a palavra de Deus é eterna. Compreenda isso. E isso é que vai permitir que nós continuemos no caminho do Senhor. Cada mandamento é a realização do desejo e da vontade do eterno Deus. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Ele mandou Moisés ir ao povo e para falar para o povo. Ou seja, a palavra de Deus vai até o povo. Amém? Esse é o primeiro ponto. Vamos ler novamente o versículo 10 para a gente lembrar. Êxodo 19, 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Amém. Na primeira parte falamos, né, da palavra de Deus ir ao povo. Agora, essa segunda parte do versículo fala, né, é uma ordem de Deus para que o povo se santifique. Santifica-os hoje e amanhã. É para que o povo receba isso como uma ordem de santidade, para estarem em santidade. Isso é extremamente importante. Santifica-os hoje e amanhã. Que ordem! Puxa vida, hein? Nesse segundo ponto que chama a atenção, Deus ordenou essa santidade. Todos estejam santos, porque na realidade haverá um encontro de Deus com o ser humano. Então ele já deixou bem claro, para se encontrar comigo é preciso ser santo. Então santifique-se para que possam se encontrar comigo.
Posteriormente, né, em várias outras passagens da própria Torá, Deus ordena a santidade aos seres humanos, porque Ele é santo. Sejam santos porque eu sou santo. Por exemplo, isso está escrito em Levítico 19, versículo 2, e Pedro também repete isso na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 16. Sejam santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. É isso que ele diz na sua Torá e Pedro repete depois lá na frente. Ou seja, até hoje isso é necessário. Precisamos nos santificar. Isso é extremamente importante. Já falamos também sobre santidade em outros estudos nossos no canal. Mas essa instrução já começa na primeira oportunidade de encontro com os filhos de Israel. Ou seja, a primeira vez que Deus ia falar ali ao povo. Deus conversou com Moisés nas outras ocasiões. Na saída do povo, nas pragas, Moisés com Arão, na abertura do mar. Mas ali Deus iria fazer uma reunião com todo o povo. Os filhos de Israel que foram libertos por sua mão poderosa da servidão do Egito e foram reunidos naquele lugar por ele mesmo, por orientação dele. Por isso, Deus estava dizendo, né, que eles deveriam estar dignos da sua presença, dignos de receber a sua instrução que ele estava reservando para o ser humano naquele momento. Ele tinha reservado para o ser humano e ia entregar naquele dia. Obviamente, ele entregou ali para Israel, num deserto, e, obviamente, isso aí é para toda a humanidade. A Torá é para toda a humanidade. Isso representou para aquele povo, e posteriormente para todos os que aceitam a lei do Senhor escrita em seus corações, representou um renascimento simbólico. Isso é importante, né? Uma renovação na vida de todos. Todo aquele povo que estava ali reunido. Uma transformação, né, que ocorre de dentro para fora e que muda o destino de qualquer um, alinhando a palavra nos corações daqueles israelitas. Isso é muito importante, isso é maravilhoso, um renascimento que provém da própria palavra de Deus. A santificação para receber a palavra, e com a palavra todo o povo recebe um renascimento simbólico, uma renovação em sua vida, na sua alma. Isso é muito importante, maravilhoso. Observa que, como nós falamos no versículo, a separação não é apenas para o povo. Ele pediu, Deus ordenou que o povo se santificasse, mas o povo está lá ao pé do monte. Essa separação ela é mantida entre Deus e eles também. Porque Deus é santo, mas eles estavam iniciando aquele processo de santificação para se aproximarem da presença de Deus, da Shekhinah de Deus. Nós podemos perceber isso daí, esse detalhe específico, quando a gente lê o versículo 12 no mesmo capítulo 19. Vamos ler. Êxodo 19, 12. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Amém. Glória a Deus. Deus estaria no Monte Sinai, enquanto o povo permaneceria aos pés do monte, sem poder tocar em sua base. Isso é significativo. Ou seja, o monte ali, ele é o santo dos santos. Ele não permite que ninguém se aproxime dele. Esse é um sinal da santidade de Deus, não é? Que tornou, como eu disse, o Santo dos Santos, tornou aquele próprio monte santo. E que, pela sua própria natureza, a natureza santa de Deus, sacrificaria qualquer um que ousasse chegar perto dela, dessa presença, sem estar devidamente separado como necessário. Então, o povo deveria se santificar, deveria se separar para poder se aproximar de Deus. Depois daquele evento, nós cremos, grandioso, espetacular, depois daquele evento, quando a presença do Senhor deixou aquele lugar, obviamente o Sinai foi devolvido à natureza terrestre. Mas naquele momento, enquanto Deus estava ali, aquele foi o Santo dos Santos. E ninguém poderia se aproximar dele. Mas Deus ordenou que todos fossem santificados para essa união com Deus, para esse encontro com Deus. Amém? Vamos ler mais uma vez o versículo 10 para a gente ver a terceira parte. Êxodo 19, versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas.
Glória a Deus, maravilha. Deus mandou lavar as roupas, lavem eles as suas roupas. Essa terceira parte do versículo 10, acredite você ou não, lavar as roupas tem um significado que ultrapassa a mera lavagem das roupas físicas. É óbvio que passa pela lavagem das roupas físicas, mas as Escrituras sempre nos falam das nossas vestes, das roupas que nós estamos usando. E isso tem, na realidade, um simbolismo espiritual muito profundo. E também relacionado ao perdão dos pecados e à renúncia ao mundo. Ser santo é ser separado do mundo. Então você tem que renunciar ao mundo para a santidade. E, obviamente, vestes limpas representam o perdão, representam a limpeza, a purificação da alma. Né? Que justamente estar longe do pecado é estar santo. Então a roupa, ela também tem que estar limpa, tanto no físico quanto no espiritual. Obviamente, nós temos roupas espirituais, é isso que nós queremos dizer. Essas roupas demonstram a nossa condição e a nossa santidade perante o Senhor. Quando as nossas roupas estão limpas, nossa santidade não foi contaminada. Mas se nós estivermos com as roupas sujas, espiritualmente falando, isso indica que estamos em pecado e a nossa santidade foi contaminada. Ou seja, não estamos em santidade, porque há o pecado. O pecado afasta a santidade, não tem como. Do mesmo modo, a santidade, ela vem com o afastamento do pecado. Isso pode ser muito bem visto numa passagem do livro do profeta Zacarias, que nos mostra o quanto o pecado influencia a nossa vida espiritual, afastando-nos de Deus. Olha que coisa. Vamos ler pelo menos um versículo lá do livro de Zacarias. Vamos ler. Zacarias, capítulo 3, versículo 4. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. O capítulo 3 do livro de Zacarias descreve uma visão que o profeta teve, em que ele vê o sumo sacerdote de Israel diante do tribunal celestial. O sumo sacerdote, na época ali, era o sumo sacerdote Josué, não é o Josué do livro de Josué, não é. Aqui é o sumo sacerdote de Israel, Josué. Ele estava com roupas sujas, que representava que ele estava em pecado. No próprio versículo nós lemos que o anjo afastou dele a iniquidade. Né? Mas o anjo do Senhor ordenou que lhe fossem tiradas essas roupas e fossem dadas roupas finas, obviamente limpas, retirando dele a sua iniquidade. É o que nós lemos no versículo. Ou seja, ali houve um perdão. Naquele encontro, na visão, do profeta Zacarias, ele viu, obviamente, uma troca de roupas sujas para roupas limpas. Isso representa o perdão dos pecados e a retomada da santidade. Esse ponto, essa questão, foi basicamente o mesmo que aconteceu com o povo de Israel naquele encontro com Deus. Eles deveriam lavar as suas roupas, ter vestes limpas. Como nós estamos falando de vestes espirituais, elas não foram trocadas, elas precisavam ser limpas. Isso, obviamente, representa um aspecto físico, higiênico, para, vamos dizer assim, para que a pureza do corpo e a limpeza das roupas, obviamente, a pureza do corpo, das vestes, tudo isso fosse condizente com o evento que estava para acontecer. No terceiro dia, eles tinham que se santificar 2 dias, e no terceiro dia, que era por acaso o 50º dia da saída do Egito, eles teriam aquele encontro. E eles deveriam ser santos para estarem na presença de Deus. Eles foram convocados por Deus, então eles deveriam demonstrar essa santidade, e isso não vem apenas como um símbolo, mas como realmente uma purificação espiritual. Nós cremos que, do mesmo modo que a visão do profeta Zacarias mostra o sumo sacerdote sendo perdoado de seus pecados e recebendo vestes limpas, finas, e, portanto, recuperando a sua santidade, o povo de Israel também, naquela ocasião, para o encontro com Deus, ele foi purificado de toda a sua impureza, não apenas em relação a pecados, mas na sua condição de escravos, recebendo roupas limpas que eles mesmos teriam que lavar.
Ou seja, é uma decisão deles também, né? A renúncia e o afastamento do pecado. Eles tinham que ter consciência de que teriam que buscar a santidade. E buscaram. As roupas limpas foram um sinal da santidade de todo o povo. Com isso, eles teriam condições de estarem na presença de Deus e receberem a sua Torá, receberem as suas instruções, receberem a palavra de Deus. Esse 50º dia em que eles, estando santos para receber a Torá de Deus e receberam a Torá de Deus, esse 50º dia, tempos depois, né, Deus estabeleceu como o dia da festa de Shavuot, que é conhecido como Pentecostes. Maravilha. Que marca justamente esse recebimento dessas instruções no Monte Sinai. Isso está em Levítico 23, é o capítulo das festas. Existem outros motivos associados a essa festa, como nós dissemos, para nós cristãos, a vinda do Espírito Santo. Mais uma vez, a misericórdia de Deus, porque é o Espírito que vem até o ser humano, para resgatar, para convencer do juízo, do pecado, da justiça. Mas, obviamente, hoje, nesse estudo, nós abordamos somente esse aspecto da festa de Shavuot, a santidade para o recebimento da Torá do Senhor. Também, hoje em dia, nós sabemos que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus! Isso é extremamente importante. Essa mesma palavra habitou no Cristo e nos ensinou a olhar para a Torá, para as instruções de Deus, para o ensino de Deus, de uma forma mais sábia, mais coerente, longe de tradições que possam, muitas vezes, estender mandamentos e dificultar o acesso. Isso não afasta, o fato de o Cristo ter vindo e nos ensinado caminhos mais coerentes para o entendimento da Torá. Isso não afasta a necessidade de buscarmos a santidade para entrarmos no reino de Deus. Pelo contrário, deixa ainda mais claro o arrependimento, a renúncia, o perdão, a santidade. Esses temas são tão importantes hoje como sempre foram, para que o reino de Deus abra as portas para nós. Isso é verdade. Veja bem, o Espírito é santo, o Cristo é santo, Deus é santo, a palavra dele é santa, Paulo falou sobre isso, e ela também permanece para sempre, e ela também continua a exigir que nós também sejamos santos. Inegável isso. Vamos buscar, por isso, sempre a santidade que Deus quer de nós, para que possamos ser dignos de vestir roupas limpas e brancas, como Cristo alertou o profeta, o discípulo, apóstolo João no Apocalipse. Basta ler lá. Amém? Portanto, para efeito de conclusão, que o Eterno nos permita, nesse domingo, dia 1º, dia 6 de Sivan, a partir das 18 horas, que o Eterno nos permita realmente festejar Shavuot com o sentimento de santidade em nós, e nós possamos nos santificar para isso, para em comunhão com os nossos irmãos e irmãs, de vestes limpas, no físico e no espiritual, nós possamos receber a palavra de Deus, que na realidade deve ser escrita em nossos corações. Amém? É isso. Maravilha. Feliz festa de Shavuot para você que vai festejar, que vai comemorar essa data tão importante. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.